quero aqui também dar as boas-vindas a todos que já estão na sala. Nessas últimas semanas nós não fizemos a nossa reunião, tivemos uma série de compromissos e também nós tivemos os cultos globais. E foi uma maravilha para todos nós. Então hoje nós estamos retomando a reunião do altar e nós estamos em várias plataformas. O tema de hoje é extremamente grave, que vamos tratar. Espero que você esteja com o seu coração aberto. Eu vou precisar falar palavras muito fortes aqui, que estão relacionadas exatamente com o Evangelho Eterno. Mas quero que você saiba que todas as palavras que eu vou falar é porque eu preciso falar. E nós estamos nesse ministério de arrependimento e santidade, temos apenas um foco: é preparar os irmãos para o arrebatamento, para a vinda do Messias. Nós não temos nenhum foco nessa terra. Nós não estamos ajudando você a ficar rico nessa terra. Não vamos ajudar você a ter o melhor casamento do mundo. Não vamos trazer técnicas para você de como ser uma boa mãe, um bom pai, uma boa esposa. Nós não vamos conseguir. Mas nós vamos ajudar você de como você pode se preparar seriamente para deixar essa terra, para sair desta terra. Há uma evacuação que vai acontecer a qualquer momento. Esta é a próxima profecia que vai se cumprir. É o arrebatamento. E nesse tema nós não brincamos. Nós somos sérios. Se você quiser se unir a nós e se preparar seriamente, seja muito bem-vindo. Tudo isso aqui vai ficar nas mãos do anticristo. Toda essa terra será governada por um homem malvado. Se você puder fechar o seu microfone, os que estão na sala do Zoom, eu agradeço muito. Peço para a equipe que está me auxiliando checar os microfones. Então tudo isso aqui vai ser terminado. A única promessa para a terra hoje, em 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 10, é que a terra vai ser queimada. Não tem outra promessa. Somente essa. Então por que colocar a nossa esperança agora em um lugar que vai ser queimado, que vai se tornar o lago de fogo? Vamos nos preparar seriamente para deixar essa terra. E esse arrebatamento, ele vai acontecer a qualquer momento. Por isso que nós estamos muito cheios de encargo. E queremos tratar desse tema que é uma corda que vai arrastar muitos cristãos. Eu não vou dizer aqueles que não são cristãos. Aqueles já estão nas mãos desse pecado. Eu me refiro aos cristãos. Eles vão ser arrastados para aquela dispensação, por causa também deste pecado. E eu quero começar agradecendo a você que está conosco em todas as plataformas digitais. Muito obrigado. Por favor, vamos começar. E antes, estamos aqui coordenando, e antes eu queria também, nessa rápida introdução, alertar cada um de vocês. Não brinque com o pecado. Não creia naquele evangelho que diz: Jesus já fez tudo.
Jesus já levou tudo, não creia nisso. Agora sim, estamos já nas plataformas. Obrigado a você que está conosco no YouTube, também no Instagram, no Facebook, aqui na sala do Zoom. Obrigado a você que está conosco também no espanhol. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Vamos nos organizando aqui. A minha esposa está ali me coordenando. Glórias a Deus. Agora sim, vamos abrir nossas Bíblias. Eu quero começar apresentando alguns versículos positivos. Depois nós vamos entrar no aspecto mais negativo. Eu preciso expor essa situação e no final nós vamos apresentar uma solução bíblica para nós então deixarmos esse pecado tão violento. O tema da nossa mensagem hoje, ele é muito grave. Vocês sabem, superando o pecado sexual. Eu vou repetir, superando o pecado sexual. Alguém aqui já pecou? Talvez essa não é a melhor pergunta. A pergunta melhor seria: alguém escapou desse pecado? Não, ninguém escapou. Todos nós caímos. Todos nós. Agora, ninguém vai para o lago de fogo, ou ninguém vai perder o arrebatamento porque caiu nesse pecado. Ninguém. Mas você vai perder o arrebatamento se você não fizer um arrependimento sério e deixar esse pecado e nunca mais voltar a ele. Que o Senhor nos ajude. Quero começar com Apocalipse capítulo 21, o versículo 1. Eu vou ler alguns versículos, somente me sigam, por favor. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aqui nós estamos vendo que esta terra que eu e você estamos, ela já desapareceu. Aqui já temos um novo lugar, um novo planeta, um novo sistema solar, aonde Deus já evacuou, já tirou um povo dessa terra e já o colocou em outro lugar. Isso é muito importante. É importante, por isso, João, ele está falando um novo céu e uma nova terra. Isso é muito importante. Não se apegue a este céu e a esta terra, porque eles vão passar. O versículo 2, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Naquele lugar ninguém vai ter necessidade de chorar. Oh, Senhor Jesus. E a morte já não existirá. Você já imaginou morar em um lugar aonde não tem a morte? Você já imaginou ter um corpo que não morre jamais? Um corpo eterno. Você já parou para pensar que esse corpo que você está usando hoje é um corpo tão fraco, é um corpo tão frágil, é um corpo mortal, cheio de dificuldades, debilidades. E você vai entrar em um corpo onde a morte nunca mais vai tocá-lo. Nunca mais. Não vai ter funeral naquele corpo, naquele lugar.
não vai ter médicos, dentistas, até nossos dentes, com o tempo, eles se desgastam. Nós não vamos precisar tomar remédio para pressão, depressão. Não há necessidades de remédios. Você já parou para ver que ali não vai ter funerais? E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo que nós estamos nesta vida vendo, presenciando, aqui diz, passaram. Não tem mais. É esse lugar que eu e você precisa. É esse lugar que eu e você precisa sonhar em entrar. Nós estamos começando a entrar na mensagem de hoje, superando os pecados sexuais. Isso é muito assustador, porque nós estamos entrando na palavra, mas vendo algo positivo aqui. O que Deus preparou para aqueles que conseguirem superar este pecado. Você precisa lutar. Você tem que lutar. Você não pode perder isso aqui. Versículo 5, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Todas as coisas na Nova Jerusalém são novas. Uau! Todas as coisas são novas. Naquele lugar, você não vai precisar se esforçar para pagar o seu aluguel. Impostos, comida. Oh, não há necessidade. Quando o homem caiu no pecado, ele precisou do suor do seu rosto comerás. Uma maldição terrível veio. E ele precisou se esforçar para sobreviver nessa terra. E no final, eles ainda vão para o inferno. Mas aqui, nós não vamos nos esforçar naquele lugar para sobreviver. Ninguém vai morrer ali. Nós temos que nos esforçar agora para deixar esse pecado. Nós temos que superar este pecado sexual. E eu quero ler o versículo 7. O vencedor, ou vencedor, herdará estas coisas. Então, se existe um vencedor, é porque há perdedores. Há pessoas que não vão conseguir. Eu pergunto a você, vale ou não vale a pena você se esforçar para deixar esse pecado sexual? Nós vamos ver em alguns detalhes ele hoje. Agora o versículo 8. Quanto, porém, aos covardes. Covardes aqui não são pessoas que têm medo da morte. Ah, eu tenho medo de morrer hoje. Não. Covardes são quem não gosta de anunciar o evangelho. Não anuncia. Você sempre vai inventar uma desculpa. O seu vizinho está indo para o inferno, você não fala. O pessoal do seu trabalho está indo para o inferno, você não fala. No seu estudo, você não fala. Isso é um covarde para Deus. Quanto aos covardes, aos incrédulos, isso está relacionado exatamente com Hebreus capítulo 3. Esse segundo grupo, incrédulos, são pessoas que não crê que Deus enviou hoje na terra um precursor que está anunciando o evangelho. Nós temos uma diferença de Hebreus capítulo 3, ali fala de um grupo de incrédulos que não entrou na boa terra de Canaã. Eles tombaram no deserto por causa da incredulidade, a incapacidade de crer.
Mas no capítulo 11 de Hebreus nós temos um outro grupo de pessoas que viveram pela fé e eles entraram no descanso de Deus. Então, aqui a incredulidade é você dizer: eu tenho direito de ser feliz. Eu vou continuar vivendo a minha vida. Por que vocês querem me restringir? Ou vocês estão sendo duros demais. Vocês são cristãos muito duros. O evangelho não é assim. Eu posso fazer o que eu quero, depois eu vou lá na igreja, Deus me perdoa. Agora vocês são muito duros. Isso é um incrédulo que não recebe o evangelho, que decide viver uma vida cristã moderna, decide viver uma vida cristã pecaminosa, uma vida liberal. Olha, aqui no Jardim do Éden, Deus colocou 2 árvores e ele dá livre arbítrio para o homem decidir o que ele quer. Você é esse tipo de pessoa? Você crê que Deus ele vai baixar o seu padrão de santidade por tua causa? Você crê que o reino de Deus, nós podemos entrar em pecado ali? E ele diz aos abomináveis. Tem várias traduções para isso. Tradução pesada. Isso está relacionado também com homossexualismo, lesbianismo. Eu quero aqui que você saiba, isso é pecado. É pecado. A união de 2 homens é pecado. A união de 2 mulheres é pecado. E para Deus é uma abominação. Quem pratica essas coisas não tem parte no reino de Deus. Em alguns países, você já não pode mais falar dessa maneira. Se você falar, você já é processado, e a igreja também é. Já é proibido. Em alguns casos, você vai preso. Há algumas nações da Europa que você já vai preso se você falar assim. Mas enquanto isso não chegar para nós aqui, eu quero que você saiba, isso é pecado. E se nós tivermos que ser presos por causa disso, nós vamos seguir falando. É pecado. Aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de fogo que arde, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu vou tratar disso no final. Então, eu quero fazer uma oração aqui. Quero começar com uma oração. Isso foi apenas uma introdução e eu estava escrevendo aqui uma oração. Eu posso fazer oração, mas eu quero ler essa oração que eu escrevi. Eu gostaria muito de começar exatamente com essa oração. Pai Santo, te amamos no nome de Jesus. Hoje, nós nos humilhamos diante de ti para tratar desse tema tão assustador, o pecado sexual. Senhor, estamos arrependidos. Senhor, te pedimos hoje, estamos diante de ti, te pedimos hoje, Senhor, que tenha misericórdia de cada um de nós. Perdoa nossos pecados. Oh, Senhor, o Senhor nos amou tanto. Oh, Deus, o Senhor deu o seu único filho para nós, o amado do céu. Deus Pai
O Senhor deu o seu primogênito para nós. Ele foi abusado nesta terra. Ele morreu naquela cruz. O caminho da cruz foi tão difícil para ele. Não foi fácil. Deus Pai, o seu filho foi humilhado. Ó Deus, eles deslocaram o seu ombro. Ele tentou levar a cruz. Aquela cruz que nos salvou. Ele carregou sobre o seu ombro, deslocado. Deus Pai, ele caiu, e ele caiu. Eles cuspiram nele. Ele se levantou e tentou carregar a cruz outra vez. Todas as pessoas fugiram dele. Ele permaneceu sozinho. Eles atravessaram suas mãos. Oh, meu Deus. Eles atravessaram os seus pés. Ele estava sofrendo muito na cruz. Ele, naquele momento, estava nos salvando. Nenhum de nós estivemos lá para dar água para ele beber. Eles colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Havia muito sangue descendo pelo seu rosto. Ele não tinha ninguém para ajudá-lo. O céu estava fechado sobre ele. Então ele pôde nos salvar. Eles furaram o seu lado com uma lança. Ele pediu aos soldados que o furaram água para beber. Ele não tinha amigos. Então ele deu graças ao Pai. Ele morreu. Depois ele ressuscitou. As cicatrizes ainda estão no seu corpo. Ele ressuscitou em glória. Hoje eu me arrependo, depois de ver tanto sofrimento, que alguém passou para me resgatar do pecado sexual. E eu ainda permaneço no pecado sexual. Eu me arrependo, Senhor. Olhando para o Messias, para o amado dos céus, para o cálice que ele bebeu. Ó Senhor, toda a terra fala mal dele. Os filmes de Hollywood falam mal dele. Apresenta ele como um homossexual. Os filmes de Hollywood apresentam ele como alguém que teve casos com mulheres. Os filmes de Hollywood mentem sobre ele. E as pessoas creem em toda a terra. Oh, eu me arrependo por cada pecado que tem sido praticado nas difamações do Filho amado de Deus. O seu nome é difamado. O seu nome é caluniado em toda a terra. E eu me arrependo, meu Senhor, pelo que as pessoas fazem contra ti, pela total rejeição, por viver um evangelho fraco, um evangelho pecaminoso, um evangelho da carne, um evangelho da prosperidade. Abrem caminho para as difamações contra ti. Eu me arrependo, meu Senhor, por todo o pecado cometido contra o teu nome, contra o sangue da nova aliança, contra a tua pessoa
e pecados cometidos contra a obra que o Senhor fez para nos salvar. Amém. Glórias a Deus. O tema de hoje, mais uma vez, superando o pecado sexual. Vamos então abrir no livro de Mateus, capítulo 5, por favor. Mateus, capítulo 5. Aqui há apenas um pecado. O versículo 27 e o 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O que é o adultério? O adultério, ele é um pecado sexual. Mas aqui, Jesus está apresentando o adultério como uma cobiça sexual. No Novo Testamento, uma mulher não precisa se deitar com um homem para pecar, ou um homem com uma mulher. Apenas pela cobiça dos olhos já se caracterizou um adultério. Então não é tão fácil alguém escapar da cobiça. O próprio apóstolo Paulo, ele disse em Romanos capítulo 7, ele conseguia cumprir toda a lei, mas quando chegou no pecado da cobiça, ele disse, esse é um pecado que me venceu. E ele gritou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você olha para essa caneta, por exemplo, nos teus olhos, de você olhar para essa caneta, você pode cobiçá-la. É algo que não tem valor. A cobiça é diferente da inveja. A inveja, você quer algo igual. Puxa, eu quero uma caneta igual a essa. Mas a cobiça, você quer aquela caneta. É como no aspecto sexual. Quando você olha para um homem e você o cobiça, ou você olha para uma mulher e você a cobiça, você está querendo aquela pessoa. Você quer aquela pessoa. Não é uma inveja você querer alguém igual, mas é você querer se deitar com aquela pessoa. Você querer se relacionar intimamente com aquela pessoa. Isso é a cobiça. Mas hoje eu vou tratar exatamente do pecado sexual. A cobiça tem outros aspectos também. Quem consegue escapar desse pecado? A pergunta no início que eu fiz é: não pense que você vai perder o arrebatamento porque você está envolvido em pecado sexual. Mas você perde o arrebatamento se você não se arrepender seriamente e você deixar esse pecado. Isso não é brincadeira. Todos nós temos uma natureza pecaminosa em nós. Eu me lembro quando eu tinha 12 anos. Eu ainda não tinha os 13 anos. Eu me lembro que eu trabalhava em uma banca de jornal, revistas. Eu era um adolescente. Hoje eu estou com 55 anos. Tem mais de 40 anos isso. Naquela época, naquela banca, eu me lembro que eu vendia jornais e revistas. E eu tive pela primeira vez contato com revistas pornográficas. Naquela idade, eu tive contatos com revistas pornográficas.
Eu pergunto a você, com quantos anos você teve contatos com revistas pornográficas? Com quantos anos que você teve contatos com vídeos pornográficos? Que você teve contatos com filmes pornográficos? Com quantos anos você tinha que o seu sentimento sexual começou a ser despertado? E ninguém falou para você que aquilo era pecado. Ninguém falou isso é pecado. Se naquela época, com 12 para 13 anos, eu tivesse morrido, eu estaria hoje no inferno. Porque o pecado, ele vai nos acompanhar. Todo pecado que não foi levado em arrependimento, para que o sangue venha limpar, ele vai nos acompanhar até o inferno. E ele vai estar conosco por toda a eternidade. Quando você tem a primeira experiência com o pecado, um pecado sexual, a tendência é você ir se desenvolvendo naquilo. Você tem uma experiência como uma droga. Eu vou falar disso daqui a pouco. Você começa com uma maconha, daqui a pouco você vai para uma mais forte, depois vem o crack, vem a cocaína, até chegar ao momento que você já não consegue mais sair daquele vício. Então vem primeiro, no início, nós que somos de uma geração já com mais de 30, de 40, de 50, vem uma revista naquela época, hoje nem revistas, talvez nem tenha mais suficiente, mas naquela época tinha. Na década de 80, estavam saindo aquelas revistas coloridas. Pecaminoso. Você percebeu como o mundo foi mudando naquela época. No início do século passado, se lembra como as mulheres se vestiam, como os homens se vestiam. Aqui nos Estados Unidos, as mulheres se vestiam da cabeça aos pés. Não eram cristãs somente, era todas as mulheres. Em 1930 começou a diminuir a roupa das mulheres e a roupa dos homens. Aqui apareceu a Mary Monroe, ela começou a tirar roupa, ela começou a usar biquínis, e aquilo era para os homens que estavam na Segunda Guerra Mundial, o ápice. E a moda foi chegando e a roupa foi diminuindo e o pecado foi entrando. Aquilo que parecia impossível no início do século passado foi sendo mais banalizado, as mulheres foi diminuindo as roupas. E tudo com o nome, isso é moda, mas não sabendo que por trás havia todo um império das trevas, comandado por Satanás, para deixar as mulheres sem roupas e deixar os homens sem roupas. Uma vez que a cobiça é atiçada, o inferno está se preparando para receber mais pessoas. Nós não percebemos como que as coisas foram se evoluindo rapidamente. E o pecado, que naquela época era tão difícil para se manifestar, hoje, nesse momento que estamos falando aqui. Aqui nos Estados Unidos, cada casa, alguém está pecando hoje. 350 milhões de pessoas, 50 estados. Em toda a casa está tendo pecado agora. Ou o pai está pecando, ou a mãe está pecando, ou os filhos estão pecando, ou a sogra está pecando, ou o sogro, alguém está pecando. Todas as casas do seu país, neste momento, alguém está pecando. O pecado se tornou comum e as pessoas perderam o temor. E o pecado sexual, ele foi o que comandou a destruição da humanidade. É o pecado sexual que não somente fere a Deus, mas ele destrói a personalidade da pessoa. Aí você me pergunta por quê? Todos que estão envolvidos em pecados sexuais, eles são mentirosos.
Eles precisam mentir. É uma associação que há e o pecado sexual com a mentira. Porque eles precisam esconder o que eles estão fazendo de alguém. Ou vai esconder do marido, ou eles vão esconder do pai, da mãe. Eles precisam esconder de alguém. E eles precisam mentir. Quando Adão caiu no pecado, no Jardim do Éden, a primeira coisa que ele e a sua esposa fizeram foi ir para debaixo das árvores. Debaixo das árvores temos sombras, trevas. O homem, ele sai da luz e ele vem para as trevas. Isso é muito triste. Quando há pecado sexual, o homem e a mulher, e agora por que não dizer, até mesmo as crianças, elas saem da luz e elas vão para as trevas. Era normal uma jovem com 13, 14 anos vir o período menstruação, saindo da adolescência já para a juventude. Hoje, crianças estão ficando grávidas, porque para você chegar à gravidez, você precisa já estar num período de menstruação. A cada ano, as adolescentes, elas chegam à puberdade mais cedo, porque esse pecado sexual está sendo despertado em uma geração que vai ficar com o anticristo. As crianças, hoje, elas já têm acesso ao celular. Elas já aprendem com algum amiguinho os vídeos pornográficos. E elas passam a ser mentirosas, porque elas precisam esconder isso de alguém. Mas ao mesmo tempo que uma criança de 6, 7, 8 anos, ela está vendo pornografia, ela está escondendo dos pais. Ao mesmo tempo, os pais estão vendo pornografia e está escondendo da mãe, a mãe está vendo e está escondendo do marido, e o pecado, ele continua governando aquela família. O pecado sexual, ele entrou para destruir o ser humano. O pecado sexual, ele entrou para tirar o ser humano do céu. O pecado sexual, ele domina a mente do ser humano. É um desejo incontrolável por sexo. E esse desejo incontrolável está levando os filhos de Deus para ficar com o anticristo e depois para entrar no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Eu estava lendo, por favor, abram comigo aí um versículo de Colossenses 3, e eu fiquei muito assustado com esse versículo, Colossenses 3, o versículo 5, eu estava lendo na versão amplificada, e eu fiz questão de escrevê-lo aqui, Colossenses 3:5. Eu vou ler em duas versões. Primeiro, na minha versão, fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então aqui nós estamos vendo sobre a conduta do velho homem. A conduta pecaminosa que está em nós, que é o velho homem sendo expressado nessa natureza. Mas quando eu li esse mesmo versículo na versão amplificada, eu fiquei assustado. Ele diz assim: portanto, mate, amorteça, prive de poder o desejo maligno que empreita em seus membros, aqueles impulsos animais e tudo o que é terreno em você, que é empregado no pecado. Vício sexual. Aqui ele usa a palavra vício sexual. Ele está dizendo que essa parte sexual, essa conduta sexual se tornou um vício nessa geração.
impureza, apetite sexuais, desejos profanos e toda ganância, cobiça, pois isso é idolatria. Ele está afirmando que a cobiça, ela é idolatria. A deificação de si mesmo, de outras coisas criadas em vez de Deus. Olha na versão amplificada como ficou esse versículo. Eu poderia ficar a mensagem toda aqui. Isso aqui é assustador. Mas eu queria ler algo ainda aqui que eu acho muito assustador também. É a palavra chamada luxúria sexual neste versículo. O que é a luxúria sexual? Você já ouviu falar disso? Desejo sexual depravado, desejo sexual descontrolado, desejo sexual que governa a mente das pessoas. Mas a luxúria sexual, no dicionário, eu estava pesquisando, dicionário cristão, luxúria sexual é lascívia. A lascívia é quando uma mulher ou um homem usa uma roupa apertada, decotada, justa, curta, para despertar o apetite sexual de uma outra pessoa. Isso é um pecado chamado lascívia. Porque os homens de hoje em dia, ou as mulheres de hoje em dia, amam este pecado. Se você vai para a rua, você vê mulheres peladas, homens praticamente pelados. E quanto menos roupa, mais chama a atenção nas redes sociais. Se você quer seguidores, coloque fotos, você com pouca roupa. E em pouco tempo você terá milhares de seguidores. Mas quando você se veste, você se tampa, você começa a se vestir em santidade, as pessoas vão fugir de você. Porque essa geração, ela despreza a santidade. Essa geração, ela não gosta da santidade. Essa geração aprendeu a viver longe da santidade. Então, quando uma mulher, ou um homem, começa a se vestir santo, então os cristãos, a primeira coisa que vai dizer é: Deus não quer aparência. Para desmotivar você, eles vão dizer: olha aquela irmã, ela está usando essas roupas, mas Deus quer o coração dela. Deus não quer essa aparência. E outros vão dizer: a transformação ela começa por dentro. Por que ela está usando aquilo? Então os próprios cristãos que não nasceram de novo vão incentivar aquela irmã a diminuir a sua roupa, a tirar aquela roupa, que ela é uma cristã velha, ela não precisa se vestir assim, que Deus, ele é moderno, Deus não está preocupado com a sua roupa, mas com o seu coração. Então, aqueles cristãos que não nasceram de novo, vai fazer de tudo para que aquela irmã, ela vista-se como eles, ela viva como eles, levando os homens à cobiça sexual, levando os homens à lascívia. E agora não é somente os homens. Depende do tipo de roupa que uma mulher está vestindo. Ela também está despertando o desejo sexual em outra mulher. E ainda mais, depende do tipo de roupa que uma mulher está vestindo. Ela pode estar despertando o desejo sexual em membros
da sua própria família. Porque agora já acontece nos Estados Unidos, Canadá e alguns outros países da Europa o casamento de mãe com filhos, de pai com filhas. Já há relação íntima de irmão com irmã. Você nem imagina quando você está nesse pecado de lascívia, as pessoas que você está provocando, até mesmo da sua família. E de acordo com a Bíblia, quando você desperta desejos sexuais em membros da sua família, como seus irmãos, como seus pais, ou até mesmo como primos, tios, você está assinando um passaporte direto para o inferno. Isso é um pecado abominável. E agora a moda já é esse tipo de depravação com animais. Já não é suficiente ter esse sentimento com parentes, com pessoas da família. Mas agora é a moda você ser feliz. Você pode ter relação íntima com animais. E isso também é uma abominação. Aqueles que cometem isso, eles não têm partes na árvore da vida. Se eles não se arrependerem seriamente, eles vão queimar no inferno por toda a eternidade. Não brinque com o pecado. Hoje o tema da nossa mensagem é superando o pecado sexual. Essa luxúria sexual, nós estamos vendo sobre lascívia, mas há um segundo passo do que é luxúria, a libertinagem. O que é libertinagem? Nós podemos entrar nessa palavra em muitas áreas, mas uma delas é a moda, uma mulher ter relação com mais de um homem. É chegar na depravação da relação sexual. A depravação mais nojenta, mais suja que há. Aparentemente em um quarto, ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Satanás está vendo. Por um lado, Satanás está aplaudindo e dizendo: você tem direito de ser feliz. Faça tudo isso. Você é uma pessoa bonita. Aproveita a sua juventude. Aproveita o seu corpo. Eles gostam de você assim. Seja feliz. Use uma roupa menor. Os homens gostam de você. E Deus está dizendo na oração que eu fiz. Ele está chorando por você. E ele está dizendo: eu morri por você. Eu paguei um preço para te libertar. Olha o sofrimento que eu passei, diz o Senhor. E um outro item é a concupiscência. Nós estamos vendo sobre a luxúria. Concupiscência. Então Paulo fala muito da concupiscência da carne. Isso está relacionado com os desejos desenfreados da carne. Também nós vimos que a luxúria está relacionada com a sensualidade. Não brinque com isso. Hoje a moda é você ser uma mulher sensual. Como eu disse, tire uma foto produzida e você vai ter muitos seguidores nessa terra, mas você vai ter as lágrimas de Jesus nos céus. Você vai ser vista pelos homens nessa terra. Você vai ser aplaudida pelos homens, e eu falo isso também, você homem que está me ouvindo. Mas você vai ser nos céus. Alguém vai chorar por você. Então, cuidado com a sensualidade. A sensualidade, de acordo com a Bíblia, é uma grande vaidade. E a vaidade é um pecado sexual.
A mulher sexo, um homem sexo. É moda. Aí você vai se produzir. Você vai comprar as coisas da moda. Você vai fazer a sobrancelha, você vai pintar os seus lábios, você vai pintar o seu cabelo, você vai colocar os seus brincos, você vai fazer coisas no seu rosto com aquelas maquiagens, você vai usar roupas provocantes. Puxa, que mulher sexy, que homem sexy. Você vai comprar perfumes caros. Eu vou dizer para você, no inferno está cheio de pessoas com esse sentimento. Não brinque com isso. Deus, ele não criou o ser humano para isso. Você não precisa ser vista pelos homens. Você somente precisa ser vista por Deus. Nós estamos tratando de um pecado que vai deixar muitas filhas de Deus, muitos filhos de Deus fora dos céus. E ainda na luxúria sexual, nós temos a tendência excessiva ao desejo sexual. O que é uma tendência excessiva? Quando você olha para um animal, ele só recebe uma fêmea, ela só recebe o macho no momento do cio. Há um momento que a fêmea recebe o macho. A vaca, ela só recebe o touro durante uma semana que ela está no cio. O cachorro, o gato, os animais, os passarinhos, eles têm um só momento. É para a procriação. Mas a mulher não é assim. Por quê? Aqui fala a tendência excessiva ao desejo sexual. Mesmo no período, quando ela está na menstruação, ela está buscando, ela deseja o sexo. Mesmo no período que ela está imunda, de acordo com a Bíblia, ela quer o sexo. E ela não recebe o lado oposto só para procriação, mas ela recebe porque é um desejo descontrolado. E muitas delas, depois que tem esse tipo de relação, em uma semana, talvez com mais de um homem, quando termina aqueles dias, ela se pergunta, o que eu estou fazendo? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz? Porque ela termina recebendo, mesmo em períodos que ela está imunda, períodos que ela está menstruada, ela não se preocupa mais. Aqui diz que a tendência excessiva ao desejo sexual. Aquela geração de Mateus 24, a geração dos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Em outras palavras, viviam uma vida despreocupada. Eu preciso ser feliz. Quem de nós já não caiu em algum desses laços? Eu sou o primeiro aqui. Com 54 anos, eu caí. Muitas vezes. E eu disse para vocês no início como eu comecei. Como? Mas há algo aqui. Quando você vem diante do Senhor para que Ele restaure o seu temor. Quando o temor ele é restaurado. O temor ele é restaurado por uma decisão. Ontem nós ouvimos uma pregação poderosa. E nós vimos sobre o coração, o engano do coração, mas ele mostrou que quando você quer parar, você tem que tomar uma decisão séria na sua vida. O temor, ele vem por uma decisão. E nós vimos ontem, quando você decide, a partir de hoje eu não quero fazer mais isso, o inferno vai vir sobre você. Quando você decide, você que fuma, você que bebe, você que tem esse apetite sexual descontrolado, quando você decide, Senhor, eu quero uma vida santa agora.
Você vai ter problemas porque o mundo vai se virar contra você. Aquelas pessoas que se dizem amigas ou amigos vão vir contra você. Quando você decide mudar a maneira de você falar, quando você decide mudar as suas amizades, quando você decide mudar a maneira de você se vestir, quando você decide viver uma vida santa, você vai ter problemas, porque o mundo, ele não gosta de alguém que vive de maneira santa. Você vai ser perseguido ou perseguido, as pessoas vão falar mal de você, elas vão tentar te levar de volta para o mundo que você estava. É uma decisão pelo céu, é uma decisão pela eternidade. A primeira coisa que o evangelho ele baniu foi o inferno. Você não vê os cristãos falando que se você pecar, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Você vê eles falando de prosperidade, de que Deus vai te abençoar. Fazer campanhas para você alcançar suas coisas. Venha fazer campanhas para cá. É 7 dias para cá, é 14 dias para cá. Mas você não vê um pastor chamando você para fazer uma campanha de arrependimento. Uma campanha que você vai jejuar 7 dias se arrependendo de todo o pecado sexual que você cometeu. Você não vê um pastor dizendo, vamos fazer 21 dias de campanha porque você adulterou, porque você cometeu pecado sexual desde que você nasceu. Você não vê um pastor fazendo campanha para você ser uma mulher santa, uma jovem santa, um homem santo. Você vai ver as campanhas para ajudar as pessoas a ser felizes nessa terra, a ter carros, casas, a ter a sua bênção nessa terra e ir para o inferno depois como vocês querem. É isso o evangelho que você está buscando? Até quando você vai confiar a sua eternidade para esse tipo de pessoa? Você tem coragem de continuar entregando a sua eternidade para esse evangelho? É uma pergunta que eu faço. E aqui ainda sobre a luxúria sexual, ela é um vício. Um vício. O vício é um desejo descontrolado. O vício, você não controla aquilo. Uma pessoa que fuma, ela não vê, mas ela fumou uma carteira de cigarro 2 ou 3 por dia. Ela não vê, ela simplesmente fuma. Ela é controlada por aquilo. Uma pessoa que bebe, ela não está vendo, ela simplesmente está bebendo uísque, cerveja ou vinho. Ela simplesmente bebe. Ela é controlada por esse vício. Uma pessoa que fuma drogas, ela simplesmente fuma. Ela é controlada. Quando você olha Deus em Gênesis 1, 26, ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Primeiro, o pecado sexual, ele destrói a imagem de Deus em nós. E ele destrói a semelhança de Deus em nós. O que vai expressar no na imagem e semelhança é Satanás. Mas ele disse, tenha ele domínio. Domínio. Aí ele vai dizer sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre tudo o que rasteja sobre a terra. Tenha o homem domínio, tenha a mulher domínio. Você nasceu para dominar. Não é normal um ser humano ser dominado por uma folha de maconha. Ele está sendo dominado por uma folha, mas ele nasceu para dominar. Não é normal um ser humano estar sendo dominado por um copo de vinho, por uma cerveja. Não é normal um ser humano ser dominado pelo pecado sexual. O homem e a mulher não nasceram para ser dominado por nada nesta terra, mas para dominar. Agora, quando você é dominado por esse tipo de vício, é melhor
você fazer uma avaliação da sua vida imediatamente, antes do arrebatamento, porque vai afetar a sua eternidade. Seguro que se você não trouxer um arrependimento rápido, você vai ficar nessa terra com o anticristo, depois você vai para o inferno e o lago de fogo. Isso não é brincadeira. Não brinque com isso. Não aceite esse evangelho. Jesus já fez tudo, Jesus já pagou o preço, nós não temos que nos preocupar com o pecado, agora temos que nos preocupar só com a nossa vida da alma. Cuidado! A origem do pecado está na alma do homem. Não fique tratando pecado como um bichinho de estimação, passando a mão na cabeça dele, alisando ele. Esse pecado eu não deixo. Isso aqui eu vou continuar fazendo. Ele vai matar você. Aquilo que você está preservando vai acabar com você. Para Deus não existe meio termo. Ou você é santo, ou você é profano. Não existe dois termos para Deus. Qual dos dois você está escolhendo agora? Na mensagem de hoje, superando o pecado sexual. Eu estou apresentando partes negativas aqui. E ainda sobre a luxúria sexual, ainda mostra que a pessoa, ela se torna desonesta na sua personalidade. Aqui está relacionado com a mentira. Está relacionado em viver uma vida oculta, uma vida dupla. Para as pessoas de fora, para as redes sociais, sempre um sorriso. Mas para Deus, uma tristeza. Porque aí mentiras ocultas. Mentiras que não estão sendo confessadas. Porque aí um vício ali, que está consumindo, que está governando. E essa pessoa não quer se abrir. Ela não quer buscar ajuda. Ela não quer. Um jovem veio a mim em um tempo e ele pediu ajuda. Ele falou, por favor, me ajude. Eu não sei como, mas eu me meti na pornografia. E eu não estou conseguindo sair disso mais. Eu não consigo ficar sem ver pornografia. Me ajude, por favor. O que eu faço? O que eu devo fazer? A pergunta que eu fiz é: você crê que alguém vai perder o arrebatamento porque pecou? Não. Mas alguém vai perder o arrebatamento porque não está se arrependendo adequadamente e não está deixando esse pecado. Aquela pessoa, quando veio a mim, ela fez o que era certo. Ela está buscando ajuda. Como que você pode saber que você já superou isso? É quando você passou a viver uma vida de arrependimento. É quando você agora tem um temor. Eu não vou cair nisso mais, Senhor. Eu não quero mais isso. Senhor, se eu cair nisso, eu vou perder o céu por causa de pecados. Eu não quero mais. Senhor, eu não vou brincar com a minha eternidade. Quando você começa a ter essa consciência, e aí você começa a chorar. Você começa a ver a imundícia. Olhar para trás e ver quanto pecado. Irmãos, quando eu olho para trás, com 55 anos, eu vejo tanto pecado que eu pratiquei. E eu tinha escrevido uma frase aqui. E eu me lembro muito bem que eu deixei escrito aqui.
tão forte que quando todos, eu e você, quando eu pequei nessa linha sexual, eu morri para Deus. Porque é um pecado contra o próprio corpo. E eu queria ler. Esse é um pecado tão grave. Então, enquanto a gente está sem temor de Deus, tá tudo bem, a gente vai pecando e não nos preocupamos. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios 6, versículo 9. Paulo está dizendo assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados. Afeminados é homossexuais. Nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O que está falando aqui é sobre o reino de Deus. Se eu entro ou não entro. Não está dizendo aqui se eu vou passar num concurso público. Se eu pecar, eu não passo do concurso público. Ou se eu pecar, eu não vou ter uma casa ou um carro. Não está dizendo isso. Está dizendo aqui que esse tipo de pecado, quando ele não é tratado seriamente, eu estou perdendo o reino de Deus. Será que isso não traz nenhum temor para você? E ainda no capítulo 6, ele ainda fala, eu ainda leio com vocês, versículo 15, 1 Coríntios 6, 15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. No aspecto negativo, ele está mostrando que uma relação sexual, aqui ele está mostrando a junção de dois corpos, mas em Mateus ele fala de você pensar nisso. Isso é muito grave. Ele diz, você não vai herdar o reino se você não se controlar. Se você não trazer isso seriamente a Deus. O que está em jogo aqui não é quem você é nessa vida, mas é o que você vai perder na eternidade. Nós sabemos que o ser humano, ele não pode morrer. Tem uma parte do ser humano que não morre. Esse corpo físico que nós temos, ele veio do pó e ele vai voltar para o pó. Mas a alma e o espírito, ou ela vai para Deus, ou ela vai para o inferno. Ela não morre. Nós simplesmente vamos deixar de viver nesta terra. Como o rico e Lázaro. O rico, ele era uma pessoa que não era crente, e o Lázaro era crente. Não, isso é mentira. Ali menciona que os dois eram cristãos. Aquilo não é nem uma parábola. Porque quando se menciona uma parábola, não menciona nomes próprios. E temos o Hades, é um nome próprio, Abraão é um nome próprio. Naquela parábola vai mostrar nomes, então aquilo não é uma parábola. Então o Senhor está falando de um fato. Ele estava falando exatamente de um grupo de fariseus que eram avarentos. Se você ler alguns versículos antes, você vai ver. Então ali fala de duas pessoas. O homem rico, ele não foi para o inferno porque ele era rico. Não, ele foi para o inferno porque ele não deixou os seus pecados. A ser avarento era um deles. Lázaro, ele
Não foi para o seio de Abraão ou o paraíso porque era pobre, não. Ele simplesmente aceitou aquilo que Deus deu para ele. Ele não fez nenhum tipo de trabalho para ele se tornar um homem rico nessa terra. Mas aonde está o coração do homem? Ali está seu tesouro. Lázaro viveu focado na eternidade. Ele aceitou o que Deus estava permitindo ele passar. Então, no final, ele deixou de viver nessa terra e ele passou a viver em outro lugar porque ele não morre. Agora, as nossas escolhas, elas são fundamentais. Eu quero já começar a terminar. O meu tempo já está acabando. Mas eu preciso ainda dizer para você que está na sala do Zoom, no Facebook, no Instagram, no YouTube, espanhol, não brinque com o pecado. O pecado vai nos levar à morte. E essa é uma morte espiritual. E depois uma separação eterna de Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho. Nós estamos agora precisando decidir a nossa eternidade. Você tem que decidir a sua eternidade. E ainda mais, quando você decide a sua eternidade, você está ajudando outras pessoas da sua família, pessoas próximas a você, a decidir certo também. Porque nenhum de nós aqui não podemos ajudar alguém. O nosso testemunho vai salvar outras pessoas. Se você agora toma uma decisão séria de se apartar completamente e começar a buscar a eternidade, você vai ajudar outras pessoas. Você vai influenciar outras pessoas seriamente. O pecado sexual, ele precisa de arrependimento. Arrependimento. E o arrependimento sincero, ele vai mudar o seu destino eterno. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o arrebatamento. Arrependei-vos, porque o mensageiro da eternidade, ele já está na terra. Arrependei-vos, porque o Messias está sendo anunciado em todas as nações e ele virá a qualquer momento. Se você disser, eu vou deixar para a próxima semana para mim tomar a minha decisão, eu posso dizer que pode ser tarde demais. Eu vou deixar para tomar o próximo mês uma decisão. Pode ser tarde demais. Agora, não é simplesmente aceitar Jesus. Agora é aceitar o Senhor genuinamente e tratar de viver uma vida santa. Alguém que nasceu genuinamente, ele não vive pecando. Ele não suporta pecar. Ele não gosta de pecar. Ele decide se apartar. Se você nasceu genuinamente. Eu tive uma experiência com o novo nascimento há 2 anos atrás. Eu posso dizer isso para vocês uma vez mais. Eu estava servindo, eu estava em uma esfera onde o meu viver não condizia com a Bíblia. O meu viver não condizia com o arrependimento verdadeiro. Quando o coordenador internacional, em uma reunião que eu participei há 2 anos atrás, ele falou, vamos fazer uma oração. Repete comigo, e eu repeti, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Quando ele começou a orar, eu disse, mas eu já recebi a Jesus. Eu já recebi. Mas eu vou fazer a oração porque ele me pediu. Quando ele terminou de orar, eu estava chorando. Eu estava em prantos. Irmãos, ao meu lar, sabe, daquele dia, houve uma mudança na minha vida. Naquele dia, houve uma mudança no meu viver. Muitos anos atrás, eu tinha entregado as minhas redes sociais para minha esposa cuidar. Muitos anos atrás. Talvez há 6, 7 anos atrás.
E a minha esposa está aqui na minha frente. A minha filha está aqui no quarto, traduzindo e também está transmitindo. Eu entreguei as minhas redes sociais, as senhas, a minha esposa cuidava de tudo. A minha filha cuida de outras, elas têm todas as minhas senhas. Eu já vinha num processo. Senhor, eu quero ser santo. Senhor, eu quero deixar tudo. Já foram anos, mas quando chegou 2 anos atrás, irmãos, eu senti que eu nasci de novo, naquele dia. A experiência do novo nascimento é você não conseguir fazer o que você fazia. Não me interessa essa terra. Irmãos, eu foco no céu. A minha casa aqui é focado 24 horas no céu. A minha esposa, a minha filha, nós servimos, nós oramos focados no céu. Nós levantamos falando de arrebatamento e deitamos falando de arrebatamento. Irmãos, nós não aceitamos nada que não seja isso. E nós estamos de pano de saco aqui em casa. Nós estamos, porque não temos mais nada nessa terra. Nós decidimos realmente. É uma decisão que você tem que fazer. É uma decisão que você tem que tomar. E não me interessa o teu passado. Nesse ministério de arrependimento e santidade, quando você é chamada ou chamado para vir para esse ministério, você só vem para uma coisa: se arrepender. Não nos interessa o teu passado. Não queremos saber o que você fez. Não importa o que você fez. Você vai vir para se arrepender, para chorar junto conosco. Nós vamos chorar com você e nós vamos colocar pano de saco. E nós vamos se humilhar junto. É isso que conta para Deus. É isso que é valioso para Deus. Aqueles que vão deixar essa terra, eles não vão deixar essa terra de cabeça levantada lá em cima. Ó, erguei os vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima. Erguei os vossos olhos do coração com pano de saco, com choro, com jejum. É esse povo que vai deixar essa terra. Quando isso acontecer, esse povo vai estar sendo considerado pelos outros cristãos uma escória, que não vale nada. Vão tentar nos destruir pelo nosso passado, pelo seu passado. Muitas pessoas vão falar mal de você. Olha aí o que foi feito, olha o que ele fez, olha o que ela fez. Não se preocupe, nós não consideramos o teu passado. Deixa tudo para trás. Abandona um arrependimento profundo. E nós vamos te ajudar a se arrepender. Porque é isso que nós fazemos aqui. Vamos nos preparar com seriedade. Não dê valor pelo que se fala de você. Não se importa. Venha chorar. Venha se arrepender. Esse é o ministério do profeta Elias. Ele é o nosso líder. Ele é aquele que está trazendo a mensagem do arrependimento. Ele está preparando uma igreja séria, santa para o Senhor. Vamos nos preparar juntos. É o momento. E eu quero finalizar dizendo para vocês: cuidado com o pecado. Não brinque com o pecado. O tema de hoje é exatamente isso. Eu falo com grande temor, superando o pecado sexual. Não brinque com esse pecado. Os seus olhos é muito cobiçosos. O seu coração é cobiçoso. Não brinque com isso. Até de noite, quando você está deitado, pode estar vindo pensamentos sexuais. Não brinque com isso. Ah, mas vem um pensamento aqui, está tudo bem. Não. Veio o pensamento, você pecou. Ah, veio uma masturbação, está tudo bem. Não, você pecou. Pecado é pecado. E se você não tratar isso, você vai para o inferno. É pecado. Não brinca com isso. Não fique brincando com o pecado. É como fogo. Coloca a sua mão no fogo, você vai queimar. O pecado, ele vai queimar. Não brinque com isso. Trata pecado com seriedade. Pecado é tratado com arrependimento. Luta para você
não ser dominado por esse vício. E a única maneira de você não ser dominado é arrependimento. Vai se arrependendo, vai se esvaziando, vai se desconectando de todo esse passado, de tudo que você fez. E olha, as últimas 2 palavras antes de eu orar por você. Não se engane. Sexo anal, sexo oral é pecado. Se você está praticando isto, se arrependa. Urgente. Que você vai ficar com o anticristo. Isso é sério. Todos esses pecados de Sodoma e Gomorra vai deixar você fora. Há tempo de se arrepender seriamente e não praticar mais isso. Tudo que é abominação aos olhos de Deus, você está pecando contra o seu próprio corpo, você está trazendo para o seu leito abominações, você está profanando o seu leito. Não saia depois dizendo, o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo me revelou. Se você está nessa prática, eu posso te afirmar, de acordo com a Bíblia, não é o Espírito Santo que está te mostrando. Por isso que esse tipo de pecado varreu as igrejas, varreu a liderança, destruiu os púlpitos, destruiu a mensagem, destruiu o sacerdócio. Porque no evangelho moderno, isso não é pecado. E o Espírito Santo se foi faz muito tempo. O Espírito Santo não está ali, agora é um outro Espírito. Esse pecado, essa depravação, ela varreu as igrejas. E se os pastores tocar nisso, eles perdem os membros, eles perdem o dinheiro, eles perdem a posição deles. Eles não vão fazer. Não vão. Mas nós queremos salvar você. Preste muita atenção nas minhas palavras. Essas palavras estão sendo escritas agora. Você que está me ouvindo, essas palavras estão sendo escritas por um anjo. É sobre essas palavras que talvez você nunca tinha ouvido que você vai ser julgado. Eu quero agora fazer uma oração por você. Com todo o seu coração, feche os seus olhos. Peça ajuda agora para Deus. Vamos orar juntos. Ninguém aqui é melhor do que os outros. Eu me expus aqui, eu abri o meu coração, eu mostrei para vocês como pecaminoso. Comecei a pecar com 12 para 13 anos. E você, com quantos anos? Mas eu parei, eu tomei uma decisão e eu parei. E você já parou? Você também já tomou essa decisão? Se você não tomou, tome hoje. Ainda dá tempo. Você pode repetir comigo com seus olhos fechados, você que está conosco aqui na sala do Zoom e em todas as redes sociais. Repita comigo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, do pecado sexual. Senhor, eu me arrependo, porque o pecado sexual, ele estava me governando. Senhor, desejos descontrolados. Desejos do meu coração descontrolados pelo sexo. Senhor, um desejo na minha mente, com sonhos sexuais, luxúrias sexuais, depravação sexual, a cobiça sexual em mim. Ah, Senhor, eu me arrependo agora. Senhor, diante do Senhor, de todo tipo de sexo que eu fiz no passado. Senhor Jesus, aquelas abominações que eu profanei o meu leito, eu profanei o meu corpo. Senhor, eu me arrependo por ouvir outro evangelho. Senhor, que não me ajudou a viver uma vida separada para ti, uma vida santa. Senhor, restaura o temor no meu coração. O temor para que eu não peque contra ti. Porque eu entendo que o Senhor está voltando.
E eu não vou brincar com a minha santidade. Eu não vou brincar com a minha eternidade. Senhor, eu quero entrar no céu. Mas o Senhor diz que, Senhor, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Senhor, meu coração está no capítulo 21 de Apocalipse, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. É por causa do pecado nessa terra que o Senhor vai destruí-la. Senhor, é por causa do pecado desenfreado, o pecado sexual, a depravação sexual que o Senhor vai destruir a terra. Mas o Senhor prometeu tirar um povo dessa terra. Lembra-te de mim, Senhor. Eu clamo agora pelo teu sangue. Que o teu sangue venha sobre a minha vida, sobre o meu ser, o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, e me limpe completamente, limpa as minhas vestimentas espirituais, me reconcilia com Deus, me justifica diante de Deus. Ah, Senhor, me ensina a ser um cristão que suporta a perseguição. Senhor, ainda que vão falar de mim, hoje eu decido tomar uma decisão. Hoje eu decido ser santo. Eu decido ser apartado. Eu decido ser justo. Eu decido te seguir, meu Senhor. Lembra-te de mim. Lembra-te da minha casa. No mais poderoso nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, o Senhor se lembrou de você. O Senhor escreveu o seu nome. Por favor, nos procure. Você pode entrar em contato conosco. Você que está nas nossas redes sociais, entre em contato conosco. Você também pode dar um like nessa mensagem. Você pode enviar ela para outras pessoas. Não tenha medo. Envie para outras pessoas. Muito obrigado você que está conosco nas redes sociais. Agradeço imensamente a vocês. Muito obrigado. Você que está conosco na sala do Zoom, eu quero aqui agradecer a sua presença também. E eu quero registrar aqui a presença de uma pessoa da minha família. Eu estou vendo ela aqui, uma prima minha, e de Rondonópolis, Mato Grosso. Eu tive o privilégio de visitar a sua casa recentemente, em Rondonópolis. Eu fui com o evangelista Cícero, o meu cunhado, e foi muito precioso. Ela é uma pessoa que ama tanto o Senhor. O seu esposo, eu conheci 2 lindos filhos, eu até queria trazê-los para os Estados Unidos, ela não deixou. E ela está conosco aqui na sala. Muito obrigado, prima, por estar conosco aqui. Muito obrigado mesmo, viu? No nome de Jesus, o pastor Sênio André, a pastora Vanessa, ela me disse que eles visitaram ela. Em nome de Jesus, vamos começar a fazer um curso bíblico lá. E eu espero poder voltar, em nome de Jesus, voltar aí para a gente poder seguir a nossa comunhão. Muito obrigado. Quero aqui agradecer a presença de todos, os pastores, ao supervisor José Vieira está conosco aqui. E eu quero abrir para 3 irmãos, para você falar